E amigas, muito boa tarde. Vamos tentar entrar agora com o nosso programa de hoje pelo Facebook, conversando um pouco sobre Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, que tanto bem fez ao mundo, tanto bem fez à Igreja, e é isso que nós queremos conversar hoje. Vamos pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, para que a transmissão possa ser boa, para que o programa possa ser bom. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Junto com você, quero pedir a intercessão de Nossa Senhora, pedir a intercessão da Madre Teresa de Calcutá para esta nossa hora de reflexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Santa Teresa, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria recebê-los aí. Estou vendo a Maria Rosa entrando aí conosco, Júnior Brito. Sejam bem-vindos. Você pode também compartilhar esta hora com outras pessoas e pode também mandar a sua pergunta, ok? Vamos responder as perguntas no dia de hoje. Bem, todos nós conhecemos muito bem Madre Teresa de Calcutá, né? Essa grande amiga do Papa João Paulo II, essa grande amiga, inclusive, da princesa, né? da Inglaterra, Lady Diana, né? E que deixou a sua marca na história da humanidade. Quem foi, né? Santa Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá. Bem, Santa Teresa, ela nasceu no ano de 1910, né? Na Albânia, e morreu no ano de 1997, exatamente no dia 5 de setembro, né? De 1997. Por isso que nós estamos aqui fazendo esse programa de hoje. E com os santos nós temos muitas coisas a aprender, meus irmãos. Né? O Papa João Paulo II dizia que os santos são os grandes reformadores da igreja. Né? Ele disse que a igreja não precisa de reformadores, a igreja precisa de santos. Né? Houve um autor, né, chamado René Philip Miller, que escreveu um livro onde ele chamou de Os Santos que Abalaram o Mundo. Não, os santos abalam o mundo. Ele colocou Santa Teresa d'Ávila, colocou Santo Agostinho, colocou Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis. Mas, na verdade, todos os santos, de alguma forma, eles abalam o mundo, né? Porque eles trazem Deus para muito perto de nós. Bem, então Santa Teresa de Calcutá nasceu na Albânia, hoje é a atual República da Macedônia, né? Depois da transformação do mundo, depois da queda do comunismo. Né? E ela foi naturalizada indiana, porque viveu a sua vida praticamente quase que toda em Nova Delhi, em Calcutá, onde ela hoje está enterrada, inclusive. Né? E ela fundou a congregação, né, religiosa das missionárias da caridade. E é impressionante que esta congregação religiosa, que inclusive está no Brasil também, né? Ela está na Albânia, na Rússia, está em Cuba, está no Canadá, na Palestina, em Bangladesh, na Austrália, nos Estados Unidos, no Ceilão, na Itália, está na antiga União Soviética, está na China. É impressionante como é que a força dos santos se multiplica. É porque traz a força de Deus. Né? Bem, Santa Teresa de Calcutá, aos 18 anos de idade, ela entrou para as irmãs chamadas de Nossa Senhora de Loreto, né? Chamado Instituto da Beatíssima Virgem Maria, na Irlanda, mas ali ela ficou pouco tempo. Logo ela veio para a Índia, e ali na Índia, né, ela sentia aquele chamado de trabalhar com os pobres, porque na Índia nós sabemos que ainda há hoje muitos pobres, muitas mortes, muito sofrimento. Né? Bem, e ela fez esse trabalho todo, ela foi também criticada durante a sua vida, porque era
né? Era contra o aborto, era contra o controle da natalidade e outras coisas todas, né? Mas Santa Teresa de Calcutá realmente teve uma vida extraordinária e por isso mesmo ela foi beatificada no ano 2003 pelo Papa João Paulo II, que ela conheceu pessoalmente, né? Há várias fotos dos dois, e depois foi canonizada em 2016 pelo nosso querido Papa Francisco, né? Ok. Muito bem. Uma das coisas que Santa Teresa dizia é que dizia assim: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso. Ela valorizava muito a alegria, valorizava muito o sorriso, valorizava muito o amor, a caridade, como a gente sabe, né? Santa Teresa ganhou 2 prêmios extraordinários. Primeiro, o chamado Prêmio Templeton. Esse Prêmio Templeton é um prêmio muito famoso, né? E depois também ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz no dia 17 de outubro de 1979. Né? Bem, como era a vida espiritual de Santa Teresa de Calcutá? E é interessante a gente conhecer um pouco disso. Todos os santos tiveram uma vida espiritual muito profunda. É aqui que a gente aprende muito com eles, né? Bom, primeiro ela chegava na capela às 5 horas da manhã, né? E era a primeira que chegava e rezava profundamente, né? Fazia uma confissão, né, semanal. Impressionante, né? Santa fazia uma confissão semanal, né? O padre Brian, que era o sacerdote que foi o postulador da causa de canonização de Santa Teresa, ele disse que ela se confessava regularmente, pelo menos uma vez por semana, não via a confissão como uma rotina, mas a importância desse encontro da misericórdia, né? Veja, é muito importante isso, né? É uma lição para a gente, né? Confessava semanalmente, né? Quer dizer, alguma coisa de extraordinária essa mulher via realmente na confissão, né? Será que ela tinha pecado? Não sei. Se confessava uma vez por semana. Porque a confissão também, a igreja ensina que não é só para apagar os pecados. A confissão é também para aumentar a graça de Deus em nós. Porque todo sacramento aumenta a graça de Deus em nós. E a confissão, além de perdoar os pecados, ela fortalece a alma na luta contra os pecados, contra a tentação. Ok? Muito bem. Sobre a tal noite escura da fé que Santa Teresa viveu, realmente ela viveu. Vários santos viveram a chamada noite escura da fé. Parece que Deus desaparece, parece que Deus não existe, parece que Deus não ouve a oração, é aquela aridez espiritual. Mas os santos todos são unânimes em dizer que Deus deixa os santos passarem por isso, na verdade, para aumentar ainda a santificação deles. Porque aí são obrigados a viver exclusivamente pela fé, abandonando-se totalmente em Deus, né? Sem argumentos humanos, sem argumentos científicos, né? Apenas um abandono nas mãos de Deus. É uma aprovação muito grande. O grande doutor da igreja, São João da Cruz, experimentou isso muito, como Madre Teresa também, né? A irmã que substituiu a Madre Teresa depois que ela faleceu, a chamada irmã Prema, a irmã Prema falou sobre isso, né? E disse que a Madre Teresa sofreu durante algum tempo essa aridez, assim como muitos outros santos sofreram, né? Exatamente para aprender a se abandonar nas mãos de Deus. E também é uma lição para nós, né? O objetivo dessa nossa conversa aqui não é só mostrar a grandeza de Madre Teresa de Calcutá, mas também tirar daí as lições, né? Abandonar-se nas mãos de Deus nos momentos mais difíceis, momentos de aridez, momentos de preocupação, momentos de dúvida, entregar-se nas mãos de Deus, confiantemente, como uma criança que, quando está com medo, corre para o colo do pai, corre para o colo da mãe, né? Ela não pode fazer nada, mas ela sabe que o pai e a mãe sabem fazer, né? Então, isso é muito importante. Quando Madre Teresa se sentia assim, que surgiam dúvidas para ela sobre a fé, então ela rezava uma oração muito interessante que eu quero rezar aqui com você, né? A oração dela, ela dizia: Senhor, ensina-me a não falar como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, mas sim com amor. Torna-me capaz de compreender
e dá-me a fé que move as montanhas, mas com amor. O amor para ela era tudo, né? Ensina-me aquele amor que é sempre paciente e sempre gentil, nunca invejoso, presunçoso, egoísta ou irritadiço. O amor que experimenta a alegria na verdade, sempre pronto a perdoar, a crer, esperar e suportar. Veja, tudo que São Paulo explica ali na carta aos Coríntios, né, no capítulo 13 da primeira carta. E ela dizia, e quando todas as coisas finitas se dissolverem, e tudo ficar claro, que eu possa ter sido a fraca, mas constante, um reflexo do teu amor perfeito, né? Muito bem. Qual foi o milagre que levou Santa Teresa de Calcutá à canonização? Você sabe que, né, precisa haver, né, 2 milagres. O milagre para a canonização foi de um brasileiro. Quero chamar a atenção disso, né? Esse fato é interessante. Um brasileiro que sofria de múltiplos tumores no cérebro. Interessante que aos 35 anos de idade ele estava na sua lua de mel, né? E foi constatado na cidade de Santos, onde ele estava, uma hidrocefalia no cérebro dele e 8 tumores no cérebro, né? Bem, aí a sua esposa recorreu, né, a um padre de Santos, um padre chamado Elmiran Ferreira, né, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade vizinha ali de Santos, São Vicente. O padre deu a ela a medalhazinha de Santa Maria Teresa, e ela no hospital, quando ele foi ser operado, né, colocou a medalhazinha no travesseiro dele, né? E quando o médico foi fazer a cirurgia, né, ele já estava ali, colocado ali para a cirurgia. O que aconteceu? Esse homem acordou, né, sem nada mais. Antes da cirurgia começar, sentou na cama, o médico saiu um instantezinho para buscar lá uma sonda para usar, que ia ser usada na cirurgia, encontrou o homem sentado, tomando café, né? E suspenderam a cirurgia. Depois os exames provaram que ele não tinha mais nada. Desapareceram os 8 tumores realmente que tinha no cérebro. Claro, os médicos constataram que aquilo era algo extraordinário, né? Porque os exames de imagem mostravam perfeitamente os tumores que ele tinha ali e todo o mal-estar que, né, ele sofria. Então, esse milagre foi o milagre decisivo para que o Papa Francisco, então, canonizasse Madre Teresa de Calcutá. Agora, uma coisa muito interessante, Madre Teresa, ela não abria mão da verdade, né? Há um discurso famoso que ela fez, eu gostaria aqui de colocar algumas coisas, né? No chamado National Prayer Breakfast, que é assim um evento anual organizado na cidade de Washington, onde todos os presidentes americanos sempre participam, né? É um evento do Congresso dos Estados Unidos, em parceria com uma fundação cristã, The Fellowship, né? Trata-se de realmente um relevante fórum internacional, como eu disse, que até os presidentes americanos participam. E a Madre Teresa de Calcutá, né, no dia 3 de fevereiro de 1994, ela esteve ali falando. E ela condena veementemente o aborto. Ela diz que é um assassinato, é um atentado contra a criança indefesa e inocente. Esse discurso ficou famoso, né? Eu gostaria até de ler aqui um pedacinho para você. Vale a pena a gente meditar nas palavras dela. Ela disse assim: como se pode amar a Deus que não se vê, se não amas o teu próximo, a quem podes ver, podes tocar e com quem vives? Portanto, é muito importante entender que amar, para que seja verdadeiro amor, tem que doer. O amor custa renúncia, sacrifício, né? Devo estar disposto a dar tudo para fazer o bem. Isto requer estar disposto a dar até que doa. Ou seja, amar é dar-se, amar é doar-se, né? Claro que isso existe sacrifício. Para você dizer sim para o outro, você tem que dizer não para você. Não tem outro jeito, né? Se você quiser dar R$100 de esmola para alguém, você tem que aceitar perder os R$100. Dói, né? Ou seja, é renúncia. É isso que Madre Teresa colocou bem claro no seu discurso. Ela diz: a Jesus dói-nos amar. Fomos feitos, criados à sua imagem, para coisas muito maiores,
para amar e ser amados. Se nós aceitamos que uma mãe assassine o seu próprio filho, aqui ela começa a falar do aborto. Se nós aceitamos que uma mãe assassine o seu próprio filho, como podemos então dizer aos outros que não se matem, né? Nas guerras, etc. e tal. Ela chama a atenção para isso. Como podemos convencer uma mulher que não cometa o aborto? Como em tudo, devemos persuadi-la com amor e recordar que amar significa dar-se, até que doa. Jesus deu até a sua vida porque nos amava. A mãe que está a pensar cometer um aborto deve ser ajudada a amar, ou seja, dar até que doam aos seus planos, o seu tempo livre, para que respeite a vida do seu filho. O pai, a mãe, né, o pai desta criança, quem quer que seja, deve também dar até que doa. Ou seja, ela deixa bem claro que, né, fazer o bem custa. Fazer o bem exige sacrifício. Por que muitas pessoas querem abortar? Exatamente para não ter que cuidar daquela criança, não ter que fazer sacrifício, não ter... Então ela fala, dar até que doa. Ela insiste muito nisso, né? E, finalmente, ela diz assim, com o aborto, a mãe não aprende a amar. Aprende antes a matar o seu próprio filho para resolver os seus problemas. Olha que coisa impressionante, né? A mãe é aquela que se sacrifica pelo filho. Mas quando a mãe pratica um aborto, ela mata o filho para resolver os seus problemas. É um ato de covardia, um ato de comodismo, um ato de falta de amor, né? Bom, uma coisa que Madre Teresa insistia com as suas irmãs era o que ela chamava de o nosso dia consiste em passar 24 horas com Jesus. Isso também é importante para nós, né? Ela dizia assim, digo sempre que o amor começa em casa. Primeiro está na família, depois a cidade. É fácil fingir amar as pessoas que estão, né, que estão longe, mas é muito menos fácil amar aqueles que vivem conosco ou que estão muito perto de nós. É verdade, né? Amar o próximo é amar o próximo mais próximo, né? Aquele que vive com a gente. E sabe, meus irmãos, aquele que vive com a gente conhece a gente, né? Conhece os nossos defeitos. Quem está longe não conhece. Então é fácil amar uma pessoa que está longe, que não aponta os nossos defeitos, mas aqueles que estão perto da gente, a esposa, os filhos, o marido, né? Aí, isso aí não é tão simples. Ela diz, desconfio dos grandes projetos impessoais, porque o importante são as pessoas. Para se amar alguém, é preciso estar perto dessa pessoa. Precisa estar perto dessa pessoa. Todas as pessoas precisam, né, de amor. Todos nós precisamos saber que temos importância para os outros e que temos um valor inestimável aos olhos de Deus. É outra coisa que Madre Teresa insistia. Nós temos um valor inestimável aos olhos de Deus, né? Ela disse, Cristo disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí ela mostra isso, né? O que é amar? Amar é como Cristo nos amou. E como é que Ele nos amou? Numa cruz, né? Não é esse amor romântico, sensual, de novela, não. Ele que é o amor, Deus é amor, né? Ela diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus disse aquela frase bonita, né? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos outros, né? Então ela diz, é a Ele que nós amamos em cada pobre. Sabe, Santa Teresa identificava o pobre com o próprio Jesus, né? Ela dizia, e aqui eu acho que está o centro da fé de Santa Teresa, o centro também do apostolado, né? Ela dizia, todos os seres humanos são pobres de alguma coisa. Todos os seres humanos são pobres de alguma coisa, né? Engraçado que o Papa Paulo VI repetia algo parecido, né? Paulo VI dizia, ninguém é tão pobre que não tenha o que dar, né? E ninguém é tão rico que não tenha o que receber, né? Todas as pessoas precisam. Ela disse, Jesus disse, tive fome e me destes de comer. Estava nu e me vestiste. Recordo sempre às minhas irmãs, ela dizia, e aos nossos irmãos, que o nosso dia consiste em passar 24 horas com Jesus. Esse com Jesus, né, é não só o Jesus ali diante do sacrário, na oração, mas o Jesus que ela encontrava nos pobres,
na rua, não só nos pobres, mas toda pessoa que precisa da nossa ajuda. Muitas vezes a pessoa não é pobre financeiramente, mas é pobre espiritualmente, é pobre moralmente, é pobre psicologicamente, né? Então, sempre servir, né? Bom, um testemunho muito interessante que um seminarista chamado Emmanuel deu. É impressionante esse testemunho dele. Eu quero contar aqui para você um seminarista francês chamado Emmanuel Leclerc. Ele é autor, entre vários outros livros, de um livro chamado Meditar com a Madre Teresa, né? E esse rapaz já é um rapaz já maduro, ele é doutor em filosofia moral, e ele esteve em Roma no dia da canonização de Madre Teresa de Calcutá, e ele deu uma entrevista à rádio francesa, RTL, onde ele narrou uma história espetacular dele. Escute esta história, meus irmãos, que coisa impressionante. Emmanuel contou que no dia 9 de setembro de 1982, na favela Anhavaki, em Bombaim, na China, né, 10 dias depois que ele nasceu, ele foi abandonado pela sua mãe numa lata de lixo, em frente a um orfanato da congregação das missionárias da caridade da Madre Teresa. A própria Madre Teresa o encontrou ali, né, e cuidou dele, né? E depois ele foi adotado por uma família, né, francesa que tinha mais quatro filhos, né, e se tornou esse grande, né, doutor hoje em filosofia. Ele diz assim: eu devo tudo à Madre Teresa. Devo a ela o meu nascimento, devo a ela por completo toda a minha vida. Ele disse, se não fosse por ela, né, eu não estaria aqui na Praça de São Pedro hoje para agradecer ao Senhor e rezar. Exatamente no dia em que ela foi canonizada pelo Papa Francisco. Depois de algum tempo, aos cuidados das missionárias, né, o seminarista Emmanuel, ele teve a graça de ser então adotado, como eu disse, né, e aí é esse grande homem de hoje. Bom, algumas pessoas podem perguntar assim, como é que eu posso conseguir uma relíquia, né, de Santa Teresa de Calcutá? Eu vou dizer aqui como é que você pode. Pode se comunicar com o escritório de postulação dela, né? E eu vou dar aqui o e-mail. O e-mail é relique, né? É como se fosse relíquia, é relique, semudo. Relique@motherteresa.org. Mother em inglês, né? Eu vou soletrar para você. RELIC, relique, MOTHER, Teresa.org. Daí você pode conseguir uma relíquia de Madre Teresa de Calcutá. Você sabe que a relíquia é o que a igreja aprova. A igreja proíbe que as relíquias sejam vendidas. A relíquia não pode ser vendida, né? E a gente pode compreender a importância de uma relíquia. Eu escrevi um pequeno livro, né? O sentido das relíquias, a importância das relíquias, né? A relíquia vem desde o tempo de Cristo, né? A gente vê o próprio Cristo, né? As pessoas queriam tocar o manto dele para ser curado. Olha, é uma relíquia, né? Diz que os lenços, né, tocavam em São Paulo e levavam para os doentes, para curar os doentes. Então, a gente sempre viu na relíquia o meio pelo qual Deus também dá a sua graça, né? Por isso, quem quiser adquirir uma relíquia de Madre Teresa, está aí este e-mail que você pode conseguir, né? Uma coisa interessante, uma vez um jornalista perguntou para a Madre Teresa, uma pergunta assim meio provocadora, né? Ou talvez porque seja alguém meio descrente, né? Ele disse: Madre, a senhora tem 70 anos, né? Ela morreu com 87 anos. A senhora tem 70 anos. Quando morrer, o mundo será como antes. O que mudou depois de tanto esforço? Ela deu uma resposta interessante para o jornalista. Ela disse assim: veja, eu nunca pensei que poderia mudar o mundo. Nunca pensei que poderia mudar o mundo. Eu só tentei ser uma gota de água limpa em que pudesse brilhar o amor de Deus. Olha que bonito. Às vezes, numa gota d'água, né, você vê o céu refletido ali, né? Está dizendo: não, eu quero ser apenas uma gota, não é pura, em que possa refletir o amor de Deus. Você acha pouco, né? Tente ser você também uma gota limpa, e assim nós seremos dois.
Aí perguntou para ele, você é casado? Sou. Então, que bom se a sua esposa também fosse essa gota limpa. Você tem filhos? O Jonas disse, não, sim, tem 3 filhos. Que bom se cada um dos seus filhos fosse também essa gota d'água límpida, onde possa espelhar o amor de Deus. Você já pensou se isso acontecer com cada pessoa? O amor de Deus vai se espalhar pela face da terra. Olha que resposta, né? Sabe, tem coisas incríveis na vida de Santa Teresa de Calcutá, né? Um dia ela disse exatamente isso. Eu sei que eu sou apenas, tudo que eu faço, eu sei que é apenas uma gota d'água no oceano. Mas sem essa gota d'água no oceano, o oceano seria menor. Né? Seria menor. É a gota d'água, não é nada. Mas, né, sem essa gota d'água, o oceano seria menor. Bom, quando Madre Teresa, ela também de vez em quando recusava algumas doações. Né? Uma vez um empresário quis dar a ela um lugar, né, assim, para fazer uma casa tal, mas era um lugar assim muito rico, né? Só de pessoas assim da alta sociedade e tal. Ela disse para ele, olha, eu vou rezar, eu quero ver se Deus quer que eu receba este lugar. E ela foi rezar, depois ela disse para a pessoa que queria doar, não quero porque Deus me mostrou que meus pobres aí, eles vão ficar um pouco assim constrangidos, né, de ficar nesse ambiente aí de gente muito da alta sociedade. Muito obrigado e tal, mas chega à conclusão que não vale a pena. Né? Mas tem mais, né? Em outros lugares, por exemplo, ela recusou certas coisas, quer dizer, ela tinha esse discernimento profundo também, se valeria a pena ou não. Agora, aqui uma coisa muito interessante, uma conversa com Madre Teresa, né, com um cardeal italiano chamado Angelo Comastri. Né? O cardeal Angelo Comastri é vigário-geral do Papa. Né? E interessante esse testemunho que aparece aqui. Né? Quem conta é ele mesmo. Né? Eu não sei se ele ainda é o vigário-geral do Papa, mas ele foi, pelo menos se não é, atualmente ele foi o vigário-geral do Papa, né, para toda a cidade do Vaticano, e ele era grande amigo de Madre Teresa de Calcutá. Né? E aí o cardeal conta o seguinte, que numa conversa que teve com ela me olhou com 2 olhos límpidos e penetrantes. E em seguida me perguntou, cardeal, quantas horas o senhor reza por dia? Eu fiquei surpreso com essa pergunta e tentei me defender, diz o cardeal, dizendo o seguinte, madre, da senhora eu esperava um chamado à caridade, um convite a amar mais os pobres. Por que me pergunta quantas horas eu rezo? Aí a Madre Teresa pegou as minhas mãos e as apertou entre as dela, como que para transmitir a mim o que ela tinha no coração. Né? Segurou nas mãos dele, com as 2 mãozinhas dela, né? Como que transmitia aquilo que ela trazia no coração. Né? E me disse, né, meu filho, sem Deus, nós somos pobres demais para ajudar os pobres. Olha que coisa, a força dela de ajudar os pobres estava na oração. Por isso ela perguntou ao cardeal, né, quantas horas por dia o senhor reza. Lembre-se, eu sou apenas uma pobre mulher que reza. Eu sou apenas uma pobre mulher que reza, ou seja, toda a força dela está na oração. Rezando, Deus coloca o seu amor no meu coração. E assim eu posso amar os pobres rezando. Vejam, meus irmãos, que coisa impressionante, né? Sabe, uma vez, eu entrevistei o cardeal Dom Eugênio Salles, no Rio de Janeiro, lá no Alto Sumaré, no Rio de Janeiro, para o meu programa Escola da Fé. O cardeal Eugênio Salles já estava assim, velhinho, já pouco antes dele morrer, e ele me contou uma coisa interessante que eu ficou gravado, né, na entrevista com ele, passou na Escola da Fé. O cardeal Salles me disse o seguinte, que quando Madre Teresa esteve no Rio de Janeiro com ele, para abrir uma casa das missionárias da caridade, ali no Rio de Janeiro, o cardeal Salles me disse que a Madre Teresa disse a ele o seguinte, cardeal, eu peço que o senhor não deixe que as minhas irmãs sejam atendidas, orientadas, nem se confessem, com padres da linha da teologia da libertação. Porque a teologia da libertação não gosta de rezar. Isso o cardeal Eugênio Salles
contou numa entrevista comigo. Aí a gente vê, meus irmãos, a importância, né, que é a oração, né, para esse trabalho. Eu vou repetir o que ela disse ao cardeal: meu filho, sem Deus, nós somos pobres demais para ajudar os pobres. Lembre-se, eu sou apenas uma pobre mulher que reza. Rezando, Deus coloca o seu amor no meu coração e assim eu posso amar os pobres rezando, né? Aí o cardeal diz o seguinte: eu nunca mais esqueci aquele encontro, disse o cardeal Comastre, em um depoimento escrito. O segredo da Madre Teresa está tudo aqui. Nós nos reencontramos tantas outras vezes e cada ação e cada decisão da Madre Teresa eu notei que era maravilhosamente coerente com a sua confissão, né? Sua convicção de fé. Bom, fica aqui uma lição, eu penso que uma das maiores lições que a Madre Teresa pode nos dar, a oração. Essa mulher tinha essa força extraordinária de entregar a vida totalmente aos pobres e fundar uma congregação que hoje está no mundo inteiro na força da oração. 5 horas da manhã ela já estava rezando. Sabe, meus irmãos, não adianta a gente querer fazer alguma coisa para Deus sem rezar. Não adianta. Um grande padre francês, um grande pregador chamado Padre Ravignan, ele dizia que hoje nós temos 2 grandes tentações. A primeira tentação é não rezar. A segunda tentação é rezar mal. Rezar pouco, rezar correndo, rezar sem atenção, rezar distraído, né? Realmente toda a força de todos os santos está na oração. Não tenha medo de gastar tempo com a oração. Não tenha medo. Sabe, quem entra num ativismo apostólico, corre, corre, corre. Muitos padres se arrebentam por causa disso. Corre, 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 quer fazer isso, aquilo, mas não reza, então acaba desanimando, acaba se cansando, né? Aquele livro extraordinário, né? A Alma de Todo Apostolado, né? Um livro extraordinário de um monge trapista, né? Francês, né? Ele coloca exatamente isso, né? Dom Jean-Baptiste Chotard, esse livro aqui, A Alma de Todo Apostolado, Jean-Baptiste Chotard, né? Ele dizia, antes de fazer, mais do que fazer as obras de Deus, nós temos que buscar o Deus das obras. Esta é uma lição extraordinária que nós temos que aprender com Madre Teresa. Meus irmãos, não somos nós que fazemos as obras. É Deus quem faz as obras através de nós. Ok? Quando Jesus diz naquela citação, às vezes difícil de entender, né? Que depois que a gente tiver feito tudo, a gente deve dizer, sou um servo inútil. Sabe, Jesus não está nos desprezando. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que nós, sem Ele, não adianta nada. Ok? Adianta você pegar uma caneta, por exemplo, né, e deixar em cima de uma mesa? O que essa caneta vai fazer? Nada. Mas essa caneta na mão de um grande escritor pode escrever um livro maravilhoso, pode escrever uma suma teológica. Está entendendo? A caneta sozinha, ela é preciosa, mas ela não faz nada se não houver uma mão que a maneje. Compreendeu? A oração é isso. Nós somos instrumentos maravilhosos, temos inteligência, liberdade, vontade, consciência, mas nós somos humanos, nós somos fracos. Nós somos muito fracos. Como uma caneta abandonada em cima de uma mesa. Mas se Deus nos usa, né? Por isso que o Dom Chotard diz, é a alma de todo apostolado, a vida interior, a vida espiritual, a vida em Deus, a vida de oração. Para mim, esta é uma das maiores lições que a gente aprende com Santa Teresa, né, de Calcutá. Eu quero aqui relembrar algumas frases dela, mas antes eu vou responder aqui algumas perguntas, tá? Aqui eu tenho a pergunta do Jefferson Gaspar. Por que a Igreja Católica é contra o comunismo ou socialismo? Ô Jefferson, veja, Madre Teresa de Calcutá, né, pediu ao cardeal Eugênio Salles, isso falou para mim, numa entrevista que eu gravei com ele pessoalmente.
Madre Teresa diz que não permitisse que as suas filhas se confessassem com padres da teologia da libertação, porque é de cunho marxista. Né? Ora, o comunismo ele é ateu, é materialista, não acredita em Deus, acabou com a igreja em toda a União Soviética, acabou com a igreja em Cuba. É claro que a igreja tem que ser contra o comunismo e o marxismo. É isto. O comunismo, basta você ler um livro chamado Livro Negro do Comunismo, que tem mais de 1000 páginas, escrito por, né, escrito por 5 franceses, né, sabe, que foram comunistas, né, eles disseram ali, bem claro, documentado, que o comunismo matou, a partir de 1917, com a Revolução Comunista na Rússia, matou 100 milhões de pessoas. Só o seu Stalin na Rússia matou de fome, de perseguição, né? Na Crimeia, mais de 30 milhões de pessoas. O seu Mao Tse-tung na China matou mais de 60 milhões. Eles falam em 100 milhões de pessoas. Na Rússia, na Cuba, China, Laos, Camboja, Vietnã, é uma coisa terrível. Eu não consigo compreender como é que as nossas universidades hoje estão cheias de professores com a cabeça cheia de marxismo. Não consigo entender. É absolutamente difícil, historicamente, cientificamente, entender que alguém possa aderir a uma ideologia assassina. Basta ler, né? O livro do Stephen Courtois. Stephen Courtois é o francês que, com mais 5 pesquisadores franceses, escreveu o Livro Negro do Comunismo. É por isso que os papas condenaram veementemente o comunismo, né? Desde o Papa Leão XIII, o Papa Pio XII, né? O Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, todos eles. Vanessa Carvalho, gostaria de saber como posso fazer que a minha fé cresça, pois sinto que muitas vezes ela está fraca. Vanessa, a primeira coisa é isso que Madre Teresa recomendou, a oração. A oração, ok? O Santo Terço, a missa, certo? Sabe, não sei, eu escrevi um livro de oração, eu chamei de Orações de Todos os Tempos da Igreja. Né? Eu coletei durante uns 5 anos, fiz uma pesquisa das orações mais importantes que a Igreja guardou nos 2000 anos. Orações escritas por santos, orações escritas por doutores da Igreja, orações dos papas, sabe? É um livro grosso, ele tem aqui as ladainhas todas, tem aqui, sabe, muitas orações. Se você não sabe rezar, pega um livro de oração, sabe? O que fortalece a nossa fé é a oração. Comece a rezar. Se você não sabe rezar sozinho, aprenda a rezar o terço. Vá à Santa Missa. Assista a missa com devoção. Entende? Se confesse. Comungue bem na hora da comunhão. Faça a ação de graça. Que é ação de graça? É você ficar ali, depois que você recebeu Jesus, fica ali com Jesus, 15 minutos, meia hora, rezando, pedindo. Nesse livro aqui sobre as orações, eu coloco um modelo de oração para ser feito depois da Eucaristia, bastante longo. Né? Sabe, o grande santo e doutor da igreja, Santa Fonte de Ligório, ele dizia assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. Não tem força espiritual, não tem fé, não consegue vencer as lutas da vida. Né? Muito bem. Rosali Acioli pergunta, li numa reportagem que Madre Teresa, que ela promovia a morte e fazia disso sua bandeira. Achei maldade pensar assim dela, pois tentava dar um conforto espiritual aos doentes que já estavam nas últimas, na hora da morte. As pessoas que não conhecem o cristianismo querem distorcer até isso. É verdade, Rosali. Uma das coisas que Madre Teresa fazia era atender muito os moribundos. E o que ela fazia? Rezava ali com eles, dava atendimento, trazia um sacerdote para dar a unção dos enfermos quando era católico. Se não era católico, tentava ver se a pessoa foi batizada, se não foi, tentava batizar antes da morte. Né? Então, alguns traduziram isso como promover a morte. Ela
Na verdade, ela promovia uma morte santa para a pessoa que estava já realmente no limiar da morte, né? Jamais ela promovia a morte no sentido de eutanásia, né? Querendo antecipar a morte. Marcelo Rodrigues, a revista Veja, fez uma reportagem dizendo que Santa Teresa era favorável ao sofrimento das pessoas de forma proposital. Mentira. É outra interpretação. Sabe, infelizmente a mídia, que não entende de teologia católica, interpreta as coisas erradas. O que Madre Teresa fazia? Ela fazia a pessoa, na ótica cristã, receber o sofrimento que não tinha como ser evitado e oferecer a Deus. Mas ela fazia de tudo para evitar o sofrimento da pessoa. Eu vou contar aqui um caso que eu li uma vez. Uma vez Madre Teresa atendeu um hindu lá em Bombaim. Esse homem tinha feridas no corpo que tinha até bicho. Você sabe que quando a ferida é muito grande, não trata, dá até bicheira, né? É muito comum, por exemplo, em animal, no campo, mas também dá em gente. Muito bem. Ela pegou aquele hindu, não era católico, levou lá para a casa delas, tratou daquele hindu, e ele melhorou, curou a ferida e tal. E o hindu perguntou para ela assim, mas madre, por que a senhora está cuidando de mim? Eu não sou católico. Né? Ela disse, é porque eu vejo Jesus Cristo em você. Então aí o hindu disse, então irmã, bendito seja Jesus Cristo. Louvado seja Jesus. Olha, veja, coisa interessante, por causa da caridade dela, atendendo o sofrimento dele, esse homem encontrou Jesus Cristo. Então, não é que ela ensinasse que o sofrimento era bom, de jeito nenhum. O sofrimento é um mal, e o sofrimento sempre será um mal. Mas acontece que o Cristo fez do sofrimento matéria-prima da salvação. Por que o Cristo salvou o mundo pelo sofrimento? Pela cruz. Por que ele escolheu esta via de redenção da humanidade? Para dar um sentido ao sofrimento. Para que eu e você possamos pegar o nosso sofrimento hoje de cada dia e depositar naquele cálice do sangue dele na missa e oferecer ao Pai, junto com o sangue de Jesus, também o nosso sofrimento redentor. Esse é o sentido teológico que a Madre Teresa, né? A pessoa continua dizendo aqui que a reportagem da Veja, né, o Marcelo, segundo a reportagem, Santa Teresa acreditava que o sofrimento das pessoas era importante para salvar a alma e muitas vezes proibia o uso de remédios para as pessoas que estavam em tratamento. Mentira. Absoluta mentira. O que Madre Teresa fazia era exatamente o contrário. O que Madre Teresa fazia era levar para suas casas e tratar da pessoa. Claro, como eu disse, quando a pessoa estava num limiar de morte, quando a pessoa tinha um sofrimento que não tinha como retirar. Essa é a teologia católica do sofrimento. Lutar contra o sofrimento com todas as forças possíveis, né? Humanas e sobre-humanas, naturais e sobrenaturais. Mas há momento que não adianta mais. Há momento que, não é, a pessoa está num sofrimento que ninguém consegue tirar. Então aí ofereceu o sofrimento, junto com o sofrimento de Cristo, pela nossa salvação, pela salvação da própria pessoa. É nesse aspecto. Denise Schueller, precisamos de muitas Madres Teresa de Calcutá. Verdade, Denise. Né? Hoje é muita teoria, muitos shows e pouco trabalho social. Ela disse uma vez que as mãos que fazem são mais abençoadas que os lábios que rezam. Bonito, né? Mais ou menos o que também Santo Agostinho dizia, né? Santo Agostinho dizia assim, vamos rezar com os lábios e vamos rezar com as mãos. Vamos louvar a Deus com os lábios e vamos também louvar a Deus com as mãos. Palavras e as obras, né? Eu gostaria de mostrar um livro aqui, né, que pode talvez ajudar a compreender melhor essa questão do sofrimento, né? Sofrendo na Fé. Esse livro eu escrevi para explicar o que a teologia católica, a fé católica explica sobre o sofrimento, né? O cristão não é um masoquista. O cristão não é alguém que procura o sofrimento. Não. O cristão, na verdade, alguns santos, né, até procuravam o sofrimento, né, porque eles achavam o seguinte, que pelo sofrimento podiam ajudar a Deus a salvar a humanidade. Então é verdade que alguns santos até que meio procuravam o sofrimento, usavam silício,
faziam jejuns extraordinários, mas são aqueles que chegaram num grau de santidade realmente que a graça de Deus é tão grande que eles estão preparados para isso. Mas a igreja não obriga que a gente procure o sofrimento de jeito nenhum, pelo contrário. A gente quer que a gente vá ao médico, que a gente faça os exames, que a gente tome os remédios. Né? O Salmo 38 fala claro, o médico é dado por Deus, o remédio é dado por Deus. Agora, há momentos que não adianta mais. Né? Então nós temos que aceitar o sofrimento e oferecer a Deus. Eu tratei da minha esposa 6 anos de um câncer. Durante 6 anos foi possível ela sobreviver, mas chegou um ponto que não dava mais. O câncer tomou o cérebro, tomou o pulmão, tomou o corpo inteiro. Né? Aí o que nós temos que fazer? Entregar para Deus. Né? Que Deus use, junto com o sofrimento de Cristo, Deus use esse sofrimento para a salvação dela, a salvação de outras pessoas, né? Que Deus deseja. Bem, eu quero mostrar também um livro. Muitas pessoas perguntam, eu posso pedir a Santa Teresa de Calcutá uma intercessão, uma graça? Claro que pode. A igreja nos ensina que os santos estão na comunhão com Deus e intercedem por nós na presença de Deus sem cessar. Né? Então, um livro que eu escrevi para explicar isso, a intercessão e o culto dos santos, e também eu falo das imagens e das relíquias, a importância das imagens, a importância das relíquias. A intercessão e o culto dos santos, a importância das imagens, a importância das relíquias. Isso tudo ajuda a gente a entender melhor, né, a nossa fé. E também eu queria mostrar aqui, no final dessa nossa conversa, um livro onde eu coloco uma coleção de frases, né, de pensamento de Santa Teresa de Calcutá, Ensinamentos dos Santos. Nesse livro aqui eu coloco ensinamento de vários santos, por exemplo, vou citar aqui alguns, né? São Vicente de Paulo, São João Maria Vianney, São José Maria Escrivá, Santa Teresa da América Latina, São Francisco de Assis, e também tem aqui Santa Madre Teresa de Calcutá. São frases, pensamentos dela que ajudam a gente a meditar. Né? Alguém perguntava aí como fazer para aumentar a sua fé. Pega, por exemplo, frase dessa aqui, como de Madre Teresa, e leia, e começa, em cima dessa frase, começa a rezar, deixa Deus falar teu coração. Né? Por exemplo, ela diz aqui, vou usar aqui, para a gente concluir esse nosso programa, né? Eu quero colocar aqui, por exemplo, ela coloca algumas frases muito interessantes. Eu selecionei aqui, de muitas frases dela, eu selecionei aqui 10 frases que eu gostaria de colocar para a gente encerrar esse nosso programa de hoje. Né? Ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a rezar. Sabe por quê? Essas frases dos santos, por que elas são importantes? Porque os santos, eles viveram isso. Eles amadureceram isto, né, no calor da oração, no calor do sofrimento, no calor da penitência. Então não é coisa da boca para fora, né? É do coração. Ela dizia, por exemplo, né, dizia assim, Madre Teresa de Calcutá, fazei vossa a alegria de amar a Jesus na intimidade do próprio coração e em todas as pessoas. E partilhai essa alegria com todos os que encontrardes pelo caminho. Então, cultivar a alegria com Jesus e passar essa alegria para os outros. Descobrir a razão de toda a alegria. 2 pontos. A oração. Olha que coisa bonita. Muita gente pergunta como ser alegre. Madre Teresa responde aqui. Descobrir a raiz de toda a alegria. A oração. Meus irmãos, está triste durante a noite, a madrugada? Reze. Acordou? Reze. Para começar bem o dia. Vai dormir? Reze para agradecer o dia. Para pedir uma boa noite, uma noite com bom sono, uma noite sem pesadelos. Sabe, muitas vezes a gente tem uma noite ruim, com pesadelos, sabe, porque não reza, porque não se recomendou a Deus. É por isso que na liturgia das horas tem as completas, aquela oração que a igreja no mundo inteiro reza antes de dormir. Um cristão alegre é uma testemunha do amor de Deus, ser alegre, né? A nossa vida, para que seja rica em frutos, deve encher-se de Cristo, para poder comunicar paz, alegria e amor. Deve tê-los dentro de si, porque ninguém dá o que não tem. Olha que interessante.
A alegria é uma das melhores defesas contra as tentações. Um coração alegre sabe como defender-se de toda a imundície e pompa do demônio. Engraçado, ela coloca a alegria como meio de defesa contra a tentação do demônio. Então, nunca mergulhar na tristeza. Nunca deixar que a tristeza te derrube. Não. Sabe, na tristeza se abandonar em Deus, na fé, rezar e superar. Né? Uma pessoa cheia de alegria prega sem pregar. Alegria já é uma pregação. Né? Ela diz, uma pessoa alegre resplandece como um raio do amor de Deus. É esperança de felicidade eterna, é chama ardente de amor. Né? Insiste muito nisso, né? Devemos transformar os nossos lares em algo de belo para Deus. Pai, mãe, transformar o lar em algo de belo para Deus, onde reina a paz, o amor e a alegria. É isso que faz bem para os filhos. Esse é o oxigênio, né, que os filhos devem receber. Né? De que maneira ela fala? Orando. Veja, ela diz, interessante, ela fala, transforma os seus lares, belo para Deus, né? Onde reina a paz, o amor e a alegria. De que maneira? Orando. Orando. A família que reza o texto todo dia, meus irmãos, é uma família que tem paz, que tem alegria, que tem amor. Não tenha dúvida disso. Eu tenho uma experiência disso da minha mãe, que fazia a gente rezar o texto com ela todo dia às 6 horas da tarde. 9 irmãos. Nunca me lembro um dia de desespero na minha casa, nunca me lembro um dia de briga do meu pai com a minha mãe, nunca me lembro um dia de briga dos meus irmãos. O Santo Deus, tá? Orando, Santa Teresa disse. Né? Mais uma frase para a gente concluir. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Olha que bonito. Nunca devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor, sem se sentir feliz. Que coisa boa, meus irmãos. Sabe, eu gosto muito de dizer, fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Faz bem para a gente, faz bem para os outros, faz bem para toda a nossa comunidade. Muito bem, quero pedir à Santa Madre Teresa de Calcutá, né, que da sua comunhão com Deus, interceda por nós nesse dia de hoje, né, em que nós estamos aqui. Eu quero lembrar 2 coisas para concluir o nosso programa. Primeiro, que eu tenho, pelo meu site Cleofas, um curso de teologia à distância. Né? Lá tem uma janelinha lá no site cleofas.com.br, está escrito assim, Escola da Fé Online. É um curso de teologia, né? Todas as matérias da teologia estão desenvolvendo devagar para leigos, né? Mas com uma profundidade boa, ok? E esse curso já tem mais de 1 ano, mas se você entrar hoje, você pode assistir todas as aulas anteriores, e aí você assiste a hora que você quiser, não tem pressa. Né? No momento, eu estou agora dando história da igreja, já estamos no século, vamos começar agora o século V, então, quarta, quinta, toda sexta-feira eu respondo as perguntas. Então, esse curso, o objetivo dele é dar às pessoas uma oportunidade de estudar um pouco de teologia em casa, né? Seguindo bons livros, seguindo aquilo que a igreja nos ensina, né, de mais importante. Né? Temos aí um bom número de alunos, temos menos uns 750 alunos acompanhando este curso. Bem, e nós temos também, pela nossa editora, uma promoção de aniversário da editora, que agora é dia 25 de setembro, né? Uma promoção que a gente faz uma vez por ano, de 30% de desconto dos livros, né? Que você pode adquirir pelo site loja.cleofas.com.br. É só nesse período do ano que a gente faz esta promoção, ok? loja.cleofas.com.br, são mais de 100 títulos de livros que você pode adquirir com o desconto aí de 30%. Muito obrigado. Que Santa Madre Teresa de Calcutá nos abençoe, derrame sobre todos vocês as bênçãos de Deus, interceda diante de Deus por nós sem cessar, para que a gente possa imitar os seus exemplos. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Muito obrigado a você que me acompanhou até agora, viu? Uma hora de atenção, eu sei que não é fácil não, mas nós queremos fazer alguma coisa com profundidade, né? O nosso mundo de hoje é um mundo muito corrido, o mundo que faz as coisas muito corridas. Eu não quero fazer as coisas corridas, não. Quero fazer as coisas devagar. Gostaria que você até divulgasse isso, pelo menos 4 vezes por semana. Nós temos aqui uma aula bem preparada, sem pressa, para que a gente possa ir crescendo, né, na nossa espiritualidade, na nossa fé cristã. Muito boa tarde a todos.